Olá! Você já reparou como a geração Z está ficando cada vez mais distante da gente? Eles estão ficando cada vez mais apáticos. Eles estão falando que eles têm uma apatia constante, preguiça, falta de vontade de viver. Você acha que isso é impressão? São 40% dos jovens da geração Z estão se sentindo assim. É quase metade de uma geração. Isso é um problema sério, é um problema de saúde pública. E se isso faz sentido para você, fica aí no canal até o final que eu vou te dar 3 dicas e vou te dizer também por que isso está acontecendo. Meu nome é Alexandre Wendel, eu sou psicoterapeuta, escritor e também, antes de tudo, pai. Olha, a situação é séria. Eu quero que você fique até o final, faça seus comentários, se você concorda, se você acha que está exagerado o programa de hoje, não tem problema nenhum, mas fica com a gente. A geração Z é a geração que mais desperta interesse e curiosidade nos últimos dias. A geração Z também é uma geração muito boa que nos ensinou muita coisa. Não sei se vocês se lembram, tempos atrás, nós, pais, reclamávamos que eles não respondiam mensagens, não atendiam ligação e só respondiam em mensagens. Hoje nós fazemos isso. Não sei se vocês sabem, a geração Z também está cobrando 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Isso também é uma exigência deles e que nós estamos hoje entendendo que isso é certo. A gente precisa ter tempo para a cultura, para a arte, para a saúde, para a família e também para o trabalho. Então, eles têm muita coisa para ensinar, mas eles estão sobrecarregados emocionalmente. Resultado de quê? De uma grande crise dos anos 2000 e também da Covid. Esses meninos ficaram com pouca cognição e com pouca empatia. Por que faltando empatia? Eles foram ensinados a usar máscara, não cumprimentar os outros, não pegar na mão, não conviver nos outros, ficar no quarto. E eles são assim por nossa culpa, por causa dos problemas da humanidade. Então, eles não se sentem motivados, eles não sentem interesse em continuar vivendo. Então, vamos lá para as 3 causas dessa apatia. Excesso de estímulos é o número 1. Excesso de rolagens na internet, excesso de TikTok. Então, eles se sentem à vontade e distraem a mente enquanto estão nas redes sociais. E quando ele vem para a vida real, ele se sente sobrecarregado, a mente dele já está cansada. Então, ele tem preguiça de fazer o que realmente tem de ser feito. O segundo motivo são as crises globais. Se você for olhar as redes de televisão, as TVs abertas, a internet, o que quer que seja, nós temos o fim do mundo, nós temos degelo, nós temos excesso de gelo, nós temos calor demais, nós temos frio demais, e eles estão achando que não tem futuro para eles. Eles não estão se sentindo fazendo parte disso aí e estão achando também que não adianta nada viver. Então, eles estão cada vez mais apáticos. O terceiro motivo, e também sentimos isso nós adultos, é a pressão por perfeição. É, esse excesso de pessoas na minha idade querendo malhar, ter barriga de tanquinho, mulheres com 60, 70 anos, com excesso de academia, com excesso de harmonia facial e tal. Os nossos jovens, os nossos filhos da geração Z também estão querendo ser perfeitos e não estão conseguindo dar conta. É difícil dar conta. É difícil um jovem de 20, 18, 16 ter um emprego como se tinha, ganhar como se ganhava, sonhar em comprar a casa própria. Está cada vez mais difícil. A economia está ficando mais difícil para os nossos jovens comprar o seu primeiro imóvel. Então tudo isso vem desanimando. Os jovens, segundo pesquisa, não estão vendo futuro. Então esses são os 3 problemas, são excesso de estímulos, crises globais e a pressão por perfeição. Mas nem tudo está perdido. Nós podemos ajudar e precisamos fazer alguma coisa, sim. Ah, isso é mimimi, é falta de porrada. Pense o que quiser, cada um tem o direito de pensar como quiser. Mas a gente tem que fazer alguma coisa pelos nossos filhos, nossos enteados, pela sociedade. Porque esses meninos vão assumir os lugares na empresa de gerência, esses meninos vão ser os herdeiros, esses meninos vão cuidar de mim e de você, pai, hoje. E se eles não tiverem empatia, não tiverem motivação para fazer por eles, como é que eles vão fazer pelos outros? Então vamos lá agora para 3 dicas para como a gente pode tentar reverter essa situação. Quais são os 3 caminhos, na minha opinião? O primeiro caminho é educação emocional. Então, ensine a seus filhos que se frustrar, que errar é normal.
Jamais, quando for fazer um jogo de tabuleiro, quando um cônjuge fala assim, não, deixa o menino ganhar. Não, ele tem que se frustrar, ele tem que entender que as coisas dão errado. Ele tem que entender que existe o ócio. Ele tem que entender que tem um momento que não se faz nada. Lembra com nossos avós ou como nós mesmos? Ficávamos na varanda sem fazer nada, olhando o quê? Passarinho, o tempo passar, uma pessoa passar, sem fazer nada. O ócio, a frustração faz parte de nossa composição. Nós precisamos entender que nem todo dia é de vitória. Não se consegue ser feliz o dia inteiro. Então, deixe isso claro para os seus filhos e para os seus herdeiros. O número 2 é o detox digital. Ah, é fácil quando você não é pai. Você chega assim, não. Você vai pegar seu filho, isso vai dar telefone com 16 anos. Eu vejo isso o tempo todo. A gente lê sobre isso. Mas a minha filha, meu filho, tem amigos. Meu enteado tem amigos. E os amigos usam telefone. E aí? Ele vai ficar como um marciano, sem ter contato com os outros? Então, dê limites. Se você pode estabelecer 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, ou não à noite, melhor. Se ele usa demais e você vai fazer o contrário, comece diminuindo pelo menos 1 hora por dia, depois 2 horas a menos de telefone, de rede social. Faça um detox de redes sociais. Isso é fundamental para eles e para os pais também. Papai e mamãe chegou em casa, bota o telefone de lado, vá curtir seu filho, vá curtir sua esposa, seu marido, e tenha mais ambientes em conjunto, com família. O terceiro é o propósito de pertencimento. O que seria um propósito de pertencimento para você que está me vendo? Que está me ouvindo aí agora? Escreve lá embaixo, faz um comentário, ativa o sininho, se inscreve, dê a sua opinião, é muito importante para o próximo programa. Olha, pertencimento para um filho não é ele achar que está num hotel. Se seu filho está num hotel, onde você pega a toalha no quarto, você arruma a cama, você bota a comida, você tira o prato da mesa e ele volta para o quarto, ele está no que se chama de zona de conforto. Seu filho não precisa de nada. Se eu morasse aí, eu também não faria nada, não lutava por nada, porque está tudo resolvido. Então, quando a gente era pequeno, na minha geração, e alguns pais e alguns lares se faz isso, arrume o quarto é o número 1. Se ele puder pertencer à casa, não só ao quarto, bote ele para ajudar na casa. Ou varrer um chão, ou lavar as coisas de casa, ou arrumar a casa, botar o lixo para fora. Fora a casa, se ele puder fazer alguma coisa na rua que ele mora, fazer alguma coisa na comunidade, ele vai se sentir como pertencendo a algo. Quando você dá excesso de proteção, ele acha que não pertence, ele sente que aquilo ali é um hotel, ele só tem demandas, ele não tem afazeres. Então nós, como pais, como protegemos demais, a gente está fazendo, na verdade, um mal a esses filhos e não um bem. Então vamos lá, educação emocional, frustração, né? Ensinar ele a perder. 2, detox digital. E o terceiro, propósito, pertencimento. A gente precisa entender, eu ouvi isso, é assim, eu tenho preguiça. Eles não têm preguiça, essa preguiça é um sintoma dessa geração. Então vamos fazer o possível para que eles se engajem, para que eles tenham um propósito, para que eles tenham um hobby. Ele pode ter um hobby, pode ser pintar, pode ser fazer uma atividade física, pode participar de arte marcial. Se for menina, pode fazer qualquer outro tipo de atividade com as colegas, pode, né, pintar coisas de criatividade, pode jogar bola. Tem tantos meninos jogando bola e ganhando dinheiro por aí fora. O que quer que seja que ocupe a cabeça. Qualquer criança, quando tem um propósito, ela deixa de ser apática. Então, para terminar o nosso programa, pense, o seu filho, ele existe ou ele está vivendo? Se ele está vivendo, ele está curtindo, ele está participando de casa, ele está fazendo esse detox, ele está curtindo das coisas com você, ele está ajudando a regar as plantas, ele está participando, ele está vivendo. Se ele só existe ali no quarto, sem ninguém falar com ele, levando comida e trazendo, às vezes os meninos nem tomam banho, pense nisso. Essa geração está só existindo e achando que não tem solução e não tem saída para ela. Eles têm preguiça de viver e de pensar. Isso é uma questão de saúde pública, isso é uma questão dos pais. Se esse programa fez sentido para você, se você acha que tem algum motivo, você se identifica com um parente, faz lá no comentário, olha, Alexandre, na minha casa está assim ou não está assim, você exagerou, está certo, está errado, não, temos que fazer alguma coisa, comenta. Se inscreve no canal, porque na semana que vem eu vou dar mais dicas sobre essa geração Z.
A geração Z tem coisas fantásticas. Você chega no comércio, faz uma pergunta, ele fica parado e não responde porque ele não tem vontade de responder. E por quê? Vamos falar sobre isso, né? Por que que eles ficam apáticos e não respondem? Porque quando você dá uma bronca, você foi reprovado, você não passou de ano, você não está estudando, ele não responde, ele não te dá um retorno. A gente vai falar sobre isso no próximo programa. Um grande abraço, se inscreve no canal e continua com a gente. Até lá!